época que a Rockstar não tinha medo de assumir riscos, nós tivemos grandes maravilhas experimentais. Tínhamos jogos de corrida, como Midnight Club, tínhamos jogos de porradaria, como The Oreo. It's showtime! I want them all. I want all the warriors. E claro, GTA, que construiu seu legado nessa época, e é um dos jogos mais icônicos dos anos 2000, sendo aclamado até hoje. Mas alguma coisa aconteceu em 2003 e nós tivemos Manhunt, o jogo mais polêmico e violento da Rockstar, que já era acostumada a fazer jogos fora da caixa, tinha feito algo muito acima da régua. Proibido em vários países e altamente criticado pela mídia, Manhunt acabou sendo esquecido por suas polêmicas. Mas e daí? O que esse jogo tem de mais? Lançado em 2003 para PlayStation 2, Manhunt foi desenvolvido pela Rockstar North, que simplesmente não precisa de apresentações, mas provavelmente vocês já devem ter jogado alguma coisa da Rockstar North, que é grandiosíssima. Mas, a fim de referência, ela é a mesma equipe por trás de GTA Vice City. Ou seja, sangue do sangue da Rockstar, certo? Mais ou menos. Já no desenvolvimento, Manhunt enfrentou alguns problemas. De acordo com relatos de desenvolvedores, o ambiente na Rockstar North era tenso e desgastante durante a produção do jogo, assim como a confusão de equipes, prazos e cobranças com o tema do jogo, causando até motins internos na Rockstar. O jogo, seguinte o ex-desenvolvedor da Rockstar North, o Vermage, em um blog que foi resgatado pelo Reddit, comentou que Manhunt ficou no famoso Development Hell, que é basicamente um limbo, ou quando um desenvolvimento, uma produção, acaba ficando muito tempo pausado. Nesse caso, a pausa foi devido a eles quererem incrementar um pouco mais na IA do jogo, para ela ser um pouco mais inteligente, e também devido aos elementos de stealth ser mais precisa. O que infelizmente não foi concretizado, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso. E além dessa questão de desenvolvimento, as decisões criativas ficaram muito polarizadas, com a dificuldade de decidir se o jogo seria primeira pessoa ou terceira pessoa, e com muitos assets de jogos passados da Rockstar. Por mais que um jogo que tenha muitos assets próprios, também acaba dando uma reciclada ali, isso não é ruim, mas é um ponto a ser trazido. Os últimos sucessos da Rockstar nessa época tinham sido GTA 3 e GTA Vice City. Basicamente, essa fórmula do GTA que a gente já conhece. Um jogo infame do seu jeito, engraçado, gangster, urbano, mas agradáveis e bem característicos, com seus personagens marcantes e a receita do GTA que a gente tanto gosta. E daí, a gente teve um baque bem grande com Manhunt, que era um jogo simplesmente chocante. E sim, os citados últimos sucessos, eles fizeram uma movimentação na mídia. Sempre quando a Rockstar lançava algum jogo polêmico, a mídia caía em cima, claro. Quem cresceu nos anos 2000 sabe que todo lançamento do GTA notícias. Então, falando sobre o conceito de banalizações dentro do jogo, como você ser um gangster, ter acesso a armas, roubos de carro, assalto e por aí vai. Mas, com a movimentação da mídia, nós também tivemos muito marketing orgânico para Rockstar e muitos processos vencidos também. Entrando então num processo bem decisivo de marketing para Rockstar, pois era necessário apontar o que seria polêmico nos jogos. Então, o Manhunt tinha essa discussão interna. Ele seria muito sátiro, característico, pouco polarizado nesse ponto, ou ele seria muito violento, pesado e chocante. Manhunt foi muito ambicioso e claramente deu o que falar na mídia, e a gente vai levar isso mais para lá porque nós temos que falar sobre outros pontos nesse momento. Como por exemplo, não foi suficiente o pedigree da Rockstar para manter esse jogo bem falado tecnicamente. Ele tinha um motor gráfico datado do GTA 3, então já apontava ali algumas questões de envelhecimento.
Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, desculpa. A partir desse momento do vídeo, vou estar trazendo o áudio da minha câmera, porque deu algum problema ali no OBS, eu gravei tudo errado, eu não queria trazer aquele áudio pra vocês. E eu acho que vocês devem ter notado, porque tava dando uns ecos aí durante essa primeira parte. Então, desculpa. Bom vídeo pra vocês. Isso não vai acontecer nos próximos. Os cenários eram muito claustrofóbicos, assim como as mecânicas do jogo também eram bem repetitivas. E experiência, embora única, não se comparava ao que a Rockstar poderia oferecer para esse jogo, como um mundo aberto que a gente já tinha visto em outros jogos. Mas, a não a fim de comparação, a linearidade do jogo chega a incomodar um pouco. Por mais que a produção já apresentasse a questão do motion capture, que foi uma baita de uma adição devido ao tema do jogo, assim como toda a atmosfera por trás do jogo, tanto em trilha sonora quanto as adições de sons mesmo. As cenas de execuções do jogo são totalmente outras, com som e sem som. Claramente você consegue ver que os sons e a remixagem e toda a questão por trás de ação e dublagem foi muito bem feita. Chega a ser até um pouco agoniante. Toda a atmosfera do jogo é mais complementada com o jogo sem som e com som. Além do que, o jogo, como eu disse, é um jogo de 2003, tinha suporte para rastreio de ruído por headset. Então, é um jogo stealth, que se você fizer barulho, o inimigo consegue te ouvir e ir até você, na vida real. Que legal, né? I am doing nothing, no movement. And I still am making noise, alerting hunters, causing myself some harm. Ainda assim, Manhunt chamou muita atenção. Mas não pela sua qualidade, ou sua inovação, ou algum personagem que se destacou ali no meio, mas sim sobre a sua capacidade de incomodar. Ao iniciar o jogo, nós somos colocados no papel de James Earl Cash, um condenado à morte que é recrutado por um diretor sádico para participar de uma série de filmes snuffs, que são uma lenda urbana popular que fala sobre supostas produções onde vidas são ceifadas de formas bem brutais a fim de entretenimento. Contudo, não há evidências que sejam concretas sobre filmes snuffs realmente existirem. Muitas obras erroneamente são rotuladas como tal, mas são só encenações bem brutais, mas as pessoas estão vivas. São Snuff, de 1976, Holocausto Canibal, de 1980 e August Underground, 2001. E querendo ou não, essa questão de ser um filme snuff é meio que um marketing, então esses filmes se aproveitaram bem nisso. O Holocausto Canibal é bem conhecido por esse ponto, tanto que o diretor foi investigado se ele tinha feito algo ou não ali com os atores e atrizes. E, no fim, se não me engano, não descobriram nada. Pois bem, com essa temática, a gente sabe como que o jogo ele já começa introduzindo muito bem a ambientação dele. O protagonista, ao sair do corredor da morte, após não ter passado por uma injeção letal, inserido à força nesse filme. E dessa forma, ele precisa matar ou morrer para ele continuar. E além do que, ele tem um roteiro a seguir com o suposto diretor de filme, Lionel Starkweather. Esse que adora filmes snuffs e produzir esse tipo de filme, e também outros tipos de filme que não vêm no momento agora, mas são bizarramente iguais. E a Rockstar, ela não segurou nada. Esse jogo, ele é brutalidade do início ao fim. Manhunt traz o horror humano da forma mais explícita possível. Gore extremo, clima muito bizarro e uma narrativa que deixa pouco espaço para qualquer alívio. Não tem tempo para respirar nesse jogo. Você se sente todo momento sufocado. Mas Ofévias, eu estouro o NPC do Red Dead todinho aqui com essa espingarda. Eu já vi a Ellie abrir cabeça de todo mundo. Eu já vi. Tudo bem, cara, eu entendo. Mas esses jogos têm uma ambientação totalmente complexa. O jogo ele não é puramente horror e terror. Tanto que você pode ver um certo conteúdo no jogo e ele desaparecer da sua mente logo em seguida. Agora, experimenta você estar num jogo em 2003, seguido de assassinato
morto em cima do outro, vidas sendo ceifadas da forma mais grotesca possível, e o tema do jogo não ser nada leve também. Com todo um realismo, um combo de choque, você percebe que naquele jogo você não tem outro objetivo a não ser matar e ser cada vez mais cruel. A história se passa em Corsair City, que é basicamente uma alusão a Detroit. Ambas têm ali uma questão de criminalidade muito alta, mas eu vou dizer pra vocês, é uma vibe muito Gotham City do Batman do Robert Pattinson, porque tudo esse jogo cheira a escapamento. Tudo tá sempre fechado na cidade, rato a rodo, carro virado, dá a impressão que nada é bom nessa cidade, eu não sei nem como as pessoas poderiam viver nela. Além de todos os elementos de violência, é importante saber também o que a gente tá ceifando as vidas, né? O jogo apresenta alguns caçadores ou gangues, como os The Hoods, os Skins, que são inspirados nos skinheads supremacistas, um grupo paramilitar chamado The War Dogs, de inocentes que eu achei bizonho, claro, mas eu achei um pouco engraçado o conceito deles, porque eles são latinos ocultistas. E eles também são acompanhados dos Babyfaces, que são os mais nojentos. Daddy needs to know where you were hiding. E os Smiles, que dominam certa área do jogo. O sistema do jogo é bem claro também. Para essa questão de stealth é algo bem tradicional. Amarelo para um inimigo desatento, laranja para um inimigo desconfiado ou atento, e vermelho para um inimigo agressivo ou indicar para o jogador sair correndo. Há também um sistema de carregamento no stealth, que é daí que sai muita brutalidade desse jogo. Basicamente, quanto mais você aperta o controle, mais brutal vai ser o seu ataque. Claro que depende da sua arma e também do momento onde você está no jogo, mas isso daí conta ponto também. Quanto mais brutal você é, mais pontuação você vai ter. A IA dos inimigos, por mais que a crítica disse não ser tão bem desenvolvida para a época, é um pouco interessante. Quando colocados em combate corpo a corpo, há a possibilidade do NPC, ao estar perdendo a luta, acabar fugindo ou pedir clemência ao nosso personagem, o protagonista. E você pode ou não deixá-lo fugir ou aceitar ali a situação, mas não se engane, você vai virar as costas e ele vai te bater. As demais mecânicas do jogo se resumem a armas com menos e mais barulhos, efetividade, dano, utilizar sons e fazer armadilhas. Assim, podendo criar mais possibilidades de estratégia e deixar o clima de tensão bem contínuo. Ah, e além que você pode jogar as cabeças dos inimigos para fazer barulho. É bem sadio. Em certo momento do jogo, nós também ganhamos a mecânica híbrida de third person shooter. Mas as críticas dos jogadores foram bem direcionadas ao cover lento, pouca movimentação e falta de precisão. Esse jogo dá aquela sensação que você não pode olhar para trás e você não pode jogar no escuro. O clima desse jogo é algo muito diferente. Parece que tudo cheira a fumaça. Devido aos tons acinzentados, não é um jogo que tem muitos tons vivos, não é algo alegre, claro, até por causa da temática dele, mas aonde se é passado o jogo, parece que é uma realidade bem sombria e sádica. Em certos momentos do jogo, nós temos as questões do clímax, que se atrelam à história e não deixam o jogador correr a outra coisa a não ser a furtividade. Não tem como você sair no soco toda hora, não tem como você fazer barulho toda hora, você vai ter que fazer as coisas bem na surdina. Como uma cena que o Cash precisa ir devagar, senão os seus parentes vão morrer se ele for notado. Até mesmo no jogo, mesmo você conseguindo resgatar todos os seus parentes, o Cash ele acaba vendo uma fita no qual ele vê um dos seus parentes sendo executado. E a cena é um pouco mal desenvolvida, pelo fator que eu tô até falando parentes, porque não é dito se é primo, se é tio, se é mãe, se é pai, são parentes distantes. Muito provavelmente porque ele é um condenado no corredor da morte, mas mesmo assim ele salvou eles. A reação do Cash é muito mais sobre esgotamento mental do que de fato zelo. O interessante ainda na narrativa do jogo é como a forma humana vai se perdendo durante o jogo e como as coisas vão se tornando cada vez mais animalescas. Como em certo momento precisamos seguir e matar um coelho bem bizarro após várias confusões, presepadas e problemas na penitenciária do jogo. Nenhum dos inimigos, mesmo literalmente tendo uma alusão a um coelho no jogo, que é uma criatura pura e delicada,
Nenhuma dessas criaturas ali do jogo, criaturas mesmo que tenham uma forma bem bípede, nenhuma delas tem humanidade. Inclusive os policiais, que no jogo se voltam contra o protagonista devido a serem corruptos e vão atrás desse junto com uma jornalista que acaba meio que salvando o Cash. Vocês entendem como que escala? Começa com uma gangue de baixo e daí a gente já tá nos policiais. Como atinge vários pontos essa questão da falta da humanidade. E o jogo tem muito desses pontos também. De, acabou, nossa, que delícia, eu vou aqui aproveitar o resto do meu dia, o Cash foi salvo, denunciou o diretor, foi fazer uma terapia e a vida dele melhorou. Não. Você foi capturado e foi mandado lá pro quinto dos infernos. O objetivo principal do protagonista, agora, depois de ter sido colocado em toda essa confusão, é ceifar a vida do diretor. Não seria bastante só ele denunciar e ficar por isso mesmo. Ele queria fazer isso com as próprias mãos dele. Só que ele não contava com a estrela dos filmes do Starkweather, o Pixie. Que é basicamente um dos vilões, ou pelo menos uma das criaturas mais bizarras que eu já vi em um jogo. É algo bizarro, que nem eu disse, as coisas escalam num nível animalesco. E no final do jogo, você tá lutando contra um porco, literalmente. Com uma motosserra atrás de você. Num ponto que o Pixie ele é um assassino em massa, bem desequilibrado da cabeça, que usa essa cabeça de porco decepada sobre a própria cabeça. Ele não é literalmente um porco, tá? O jogo finaliza com a morte do diretor, bem brutal mesmo. Eu acho que eu nem posso colocar nesse vídeo pra mostrar pra vocês, só que pensem no pior. E é uma sensação muito estranha finalizar esse jogo. É um legado de um jogo bem bizarro, mas a gente pode dizer que ele concretizou o seu objetivo: chocar. Desde o momento do seu lançamento, Manhunt foi envolvido em polêmicas. Era impossível ignorar o nível de violência explícita do jogo, que o diferenciava de qualquer outra coisa no mercado da época. E a reação da mídia e de organizações públicas foi intensa e imediata. Em vários países, o jogo foi proibido ou censurado. Na Nova Zelândia, por exemplo, a venda do jogo foi proibida, e qualquer pessoa pega distribuindo ou jogando o jogo poderia ser penalizada. Na Alemanha e na Austrália, o jogo entrou como material proibido para comercialização. Do contrário do que se esperava, isso virou até que um marketing para o jogo, pois a questão do proibido atraiu muitos jogadores que queriam saber o que era aquele jogo, queriam ver com seus próprios olhos, terem aquela experiência. E é entendível sim a visão da mídia perante o jogo ser tão polêmico, ser violento. Como eu disse, não tem ponto de humanidade nesse jogo. Eu acho que não tem personagens bons nesse jogo, porque o nosso protagonista é um cara que estava na cadeia. As pessoas que nós estamos lutando contra também têm ali os seus pecados, com certeza. Com certeza. Já a jornalista e os parentes do Cash que chegam muito perto de serem somente inocentes tentando fazer o seu trabalho ou simplesmente tentando sobreviver. Mas o maior escândalo envolvendo o jogo foi em 2004. Quando Manhunt foi ligado a um caso de assassinato no Reino Unido. A morte brutal de um garoto de 14 anos, Stefan Paquerá, acabou sendo bem atrelada a esse jogo. Foi atribuída pela mídia sobre a suposta acusação que o assassino era viciado nesse jogo, Warren LeBlanc. Os pais de Stefan acabaram processando a Sony e Rockstar e acusaram veementemente que o jogo era um influenciador direto. Porém, em investigações posteriores, foi descoberto que na realidade o Stefan tinha no seu quarto uma cópia do jogo, e não o Warren, que foi o seu assassino. Ainda assim, a narrativa sensacionalista já tinha sido espalhada. Então, mesmo que a Rockstar tivesse vencido o processo, aquela questão tivesse sido arquivada ou qualquer coisa do gênero, já estava na mídia. Ninguém ia querer ouvir a Rockstar, já estava atrelado. Isso só alimentou mais o debate de como jogos violentos deixam jovens violentos. A Rockstar tentou se defender de tudo que é jeito, só que essa questão de eles terem feito ou não um simulador de assassinato grudou muito neles. E desde então,
eles fazem coisas mais plain and safe. Além do que, há teorias que Lionel Starkweather, o diretor sádico do jogo, é inspirado num serial killer real, sendo esse o Charles Starkweather. Esse jogo tem muitas polêmicas, tanto por questões de coisas que foram atreladas a ele, quanto de fato a temática do jogo. Como eu disse, não há nenhum sinal de pureza nesse jogo. Claro, a gente pode imaginar que teve pessoas por trás e com certeza trabalharam com carinho para criar alguma coisa. Entretanto, nós também temos que ver o resultado final. É um jogo que caiu no esquecimento perante as suas polêmicas. E com essa série de polêmicas até hoje, Manhunt dá o que falar. Entretanto, ainda é um jogo bem interessante. Apesar de toda a polêmica, Manhunt conseguiu encontrar o seu público, tendo uma fanbase de jogadores que não deixam cair no total esquecimento. Esses apreciam a sua proposta bem única e ousada, até falando sobre uma questão mais artística. E o jogo ganhou seu status de cult, principalmente com jogadores que gostam de terror e stealth. Inclusive, vocês acham que esse jogo é um jogo de terror? Todo o conceito por trás do jogo torna ele muito único e quem joga não vai esquecer dele tão cedo. Porém, o impacto da repercussão pública acabou deixando ali a Rockstar em maus momentos e acabou afastando totalmente de Manhunt. E depois seguindo em coisas mais saudáveis, como GTA e Red Dead Redemption. Mas claro, em 2007, Manhunt 2 foi lançado, muito mais brutal, e também teve a sua repercussão negativa na época. Muitas plataformas pediram, inclusive, a versão editada do jogo para ir para o público final, devido ser muito grotesco. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo sobre Manhunt 2. É bem interessante, também teve as suas polêmicas e teve ali um protagonista bem brutal e bem assustador. Hoje, Manhunt é conhecido como uma relíquia da época que a Rockstar apostava tudo por uma polêmica. E também um lembrete para a própria desenvolvedora lembrar que passou por maus bocados, por águas bem turbulentas e que, no fim das contas, também alguma coisa podia dar errado. E Manhunt é ou não relevante para o ano que nós estamos no momento? A resposta é sim. Ele representa um capítulo onde os jogos estavam começando a ser respeitados e reconhecidos como não uma perca de tempo, mas sim uma crítica capaz de perturbar, gerar reações e opiniões. Só que a questão principal permanece. Será que Manhunt foi longe demais? Para alguns, ele é um marco de como a indústria pode trabalhar muito mais além do que o jogo, mas podem desafiar normas. E Manhunt ficou com essa problematização pública e uma história cheia de polêmicas. Bom, gente, primeiramente, se minha voz parecer um pouquinho estranha durante o vídeo, é porque eu tô meio doentinha, então não consegui dar aqui 100% da minha voz. Mas muito obrigada a quem trouxe o tópico do Manhunt aqui pro canal. Fico no aguardo se vocês vão querer a parte 2 desse vídeo. E também, caso eu deixei escapar alguma coisa, sinta-se à vontade de colocar nos comentários e adicionar qualquer coisa que eu deixei passar por aqui. Bom, gente, é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like e um comentário. E me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!